amigos, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso curso de função. Já tivemos 2 vídeos. No vídeo 1, eu dei a definição de função. Todo domínio tem sempre uma única o quê? Imagem. Dei a ideia da sentença, que é a lei de formação, que você usa para calcular a imagem quando ele dá o domínio, e vice-versa. Resolvemos no vídeo 2 uma questão fantástica de função do Enem. Tinha uma matemática básica um pouquinho difícil, mas é uma questão bem bonita. E hoje eu vou falar também daquela ideia de calcular f de um certo elemento do domínio. Só que hoje algumas questões um pouquinho mais bonitas, tá? Que sempre tem em vestibular. Acompanha comigo. UFSC 2011, verdadeiro ou falso? Considere f de x uma função real que satisfazem as seguintes condições. F de menos 3 é igual a 15 e f de x menos 3 é igual a 3 vezes f de x menos 6. Podemos afirmar que f de 0 é igual a 7? E aí, pessoal, qual o raciocínio que eu poderia usar? Como ele quer calcular exatamente f de 0, você tem que verificar se é igual a 7 ou não. Como que eu faço? Eu vou pegar exatamente essa parte aqui que ele deu, que é f de x menos 3 igual a 3 vezes f de x menos 6. E aí, sabe qual é a lógica desse tipo de exercício? Você vai ter que substituir o x por algum valor, de modo que em alguma parte dessa minha sentença vai aparecer exatamente aquilo que ele quer calcular. Então, se você analisar comigo e colocar no lugar do x 0, você vai ver que aqui já vai aparecer exatamente aquilo que você quer achar. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou colocar 0, e aí eu vou copiando o restante da minha conta. 3 multiplicado por f de 0, apareceu exatamente aquilo que você quer, menos 6. Ok? Vou arrumar um pouquinho mais aqui. Quando eu diminuo, vai ficar f de menos 3 igual 3 vezes f de 0 menos 6. Professor, e aí agora o que eu vou fazer? Isso aqui é o que você quer achar. Observa que lá no enunciado ele me deu f de menos 3, que é igual a 15. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou substituir pelo valor 15. E o restante da conta, você vai fazer o quê? Copiar igual. Dessa minha sentença, eu vou isolar o f de 0. Menos 6 passa para cá, 15 mais 6, 21, que é igual a 3 vezes f de 0. Passa para lá dividindo, e aí, meus amigos, olha o valor que eu vou ter, 21 por 3, 7. Realmente, f de 0 é igual a 7. Esse item está correto. Bonita a questão, né, meus amigos? Eu sempre, vou pensar nessa ideia. Tento substituir o x por um valor nessa sentença, de modo que vai aparecer aquilo que ele quer determinar. Ok? Estava resolvendo essa questão um dia, e aí uma pessoa chegou e perguntou para mim, professor, por que você não substitui, o x exatamente por 3? Vamos ver, A ideia do amigo que me perguntou isso.
Vem aqui, no lugar do x, coloca 3, e aí 3 menos 3 vai ficar 0. Muito bem. No lugar do x, depois da igualdade, coloca também o x igual a 3. Pessoal, observa que essa ideia deu, né? Porque exatamente apareceu aquilo que ele quer calcular. Só que por que daqui para frente essa ideia não vai dar certo mais? Em algum momento ele me deu o f de 3? Não. Ele deu o quê? F de menos 3. Não é a mesma coisa, tá, gente? Então, por isso que nesse momento aqui, essa ideia não ia dar mais aí o resultado final. Um pensamento que eu tenho que ter é que no momento que eu substituo o x, tem que ser um valor que vai aparecer aquilo que você quer, mas, se possível, também vai aparecer aquilo que ele deu no enunciado. Então, eu tenho que ter essa dupla ideia. Aparecer o que eu quero achar, e aí, se possível, aparecer aquilo também que ele me forneceu no item. Ok? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais, tá? Vou pegar nesse momento uma questão da Unicamp. Seja f de x uma função tal que para todo número real x eu tenho essa igualdade, podemos afirmar que f de 1 é. E aí, qual das alternativas que você tem? Para eu calcular esse f de 1, o que eu vou fazer? Processo semelhante ao item anterior da UFSC. Vai copiar essa sentença aqui, e aí aquela mesma ideia. Vou tentar substituir o x por um valor, de modo que vai aparecer exatamente aquilo que ele quer calcular. Professor, se eu substituir aqui o x por 1, olha só o que vai acontecer, hein? Aqui no lugar do x coloca 1, aqui 1 menos 1 vai ficar 0, aqui, professor, 1 menos 3 vai ficar menos 2, aqui vai ficar exatamente o que eu quero calcular, que é o f de 1, e o restante da conta eu vou copiar. O raciocínio foi o mesmo, né? Só que aqui eu vou ter uma pequena decepção. Em algum momento no enunciado, a Unicamp deu f de 0? Não. E aí, gente? Buguei, o que eu faço aqui? Se não foi dado o f de 0, você vai tentar meios aí para calcular esse valor. Você calcula o f de 0 e depois você volta aqui e simplesmente o quê? Substitui. É a vida. Eu não tenho, ele não deu, eu vou calcular. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa mesma sentença que ele deu. Meus amigos, substitui o x por 0 aqui, e aí vamos ver o que vai dar. No lugar do x, coloca 0. Aqui, 0 menos 1 vai ficar menos 1. Aqui, quando eu diminuir, vai ficar menos 3. Aqui vai ficar, no lugar do x, coloca 0, exatamente apareceu o que você quer, e o restante da equação eu copio. Ok? De repente, alguns alunos que não estão atentos vão comentar: poxa, mas eu não tenho f de menos 1. Ah, vou ter que calcular. Não, não. Observa que quem está multiplicando f de menos 1 aqui é 0. Quando você multiplica por 0, todo esse resultado vai ficar igual a 0. Então, aqui, dane-se quanto é f de menos 1. Quando eu multiplico por nada, vai ficar igual a nada. Você copia o restante da tua conta, e aí, meu amigo, o que vai acontecer? Joga esse bonitão para o outro lado,
ele vai ficar negativo. Eu vou ter que f de 0 vai ficar igual a quanto? Passo menos 3 para lá dividindo, divido duas coisas iguais, muito bem, resultado é igual a 1. Show? Calculei o f de 0, vou voltar aqui na questão e vou substituir. F de 0 vai dar 1, o restante da conta você vai o quê? Copiar. Pessoal, quase no fim aqui o exercício, hein? Multiplica para mim, aqui dá 1, esse 3 já passa para cá, vai ficar 1 menos 3, vai ficar igual a menos 2, que é igual a menos 2 vezes f de 1. Passo menos 2 dividindo, eu acabo de chegar em quanto? Menos 2 divide por menos 2, vai ficar igual a 1. Olha aí, que bonito. Calculei que f de 1 é igual a 1. A alternativa correta, a alternativa B de bonita questão. Bonito o exercício, meus amigos? Muito, né? Uma última observação desse item é essa daqui, ó. F de 1, observa que deu o mesmo valor que f de 0. Isso significa falar que você tem dois elementos do domínio com a mesma imagem. Pode ocorrer isso, professor? Pode. Eu posso ter dois elementos distintos do domínio com a mesma imagem. O que não pode ocorrer é o contrário, um domínio com duas imagens. Isso não. Mas dois domínios com a mesma imagem pode ocorrer. Quando você estudar a função do segundo grau, você vai ver que isso é bem comum. Ok? Gostou dessa questãozinha? Praticamente foi o mesmo modelo do item anterior. Vamos resolver mais? Vou pegar agora novamente uma questão da UFSC 2018. Se f é uma função real, tal que f de x é 5 vezes f de x menos 1, e f de 1 é 3, podemos afirmar que f de 3 é 15? Amigos, vou resolver essa questão de dois modos, tá? Acompanha comigo. Vou copiar a sentença que ele deu, que é f de x igual 5 vezes f de x menos 1, e aí vou pensar da mesma forma que nos dois exercícios anteriores. Como ele quer calcular f de 3, é bacana eu substituir o x por um número, de modo que em algum lugar aqui vai aparecer f de 3. Aqui já vai ser imediato. Se eu colocar 3 aqui, já aparece o que ele quer. Só que aí tem um detalhe. Se você colocar 3 aqui, aqui vai ficar 3 menos 1, vai ficar 2. E o f de 2 ele não deu. Ixi, e aí? E aí que nesse exercício eu vou usar um processo inverso. Eu vou começar substituindo x não por 3, tá? Mas por 2. Você já vai ver qual que é a lógica. Coloca no lugar do x 2 para mim aqui. E aí, professor, o que você vai ter aqui? Deixa eu só apagar esse parêntese aqui, que ele ficou um pouquinho, tá, mutante. Meus amigos, volta, substituo aqui o nosso x por 2, eu vou ter que aqui vai ficar 2 menos 1, 1. Show! Como f de 1 ele me deu, eu vou ter aqui 5 vezes 3, o meu valor vai ficar 15. Olha aí, f de 2 é 15. Esse item é um forte candidato a estar errado, hein? Vamos fazer o processo ainda? Fazer a mesma coisa, tá? Vou substituir agora o x por 3. Agora sim, professor. Vai ficar f de 3, que é igual a 5 vezes quem? 3 menos 1, vai ficar f de 2. F de 2, ele me deu que é 15. Me deu não, né? Eu calculei aqui.
E aí, quando você resolve, vai ficar 75. Show! Olha aí, meus amigos, f de 3, na verdade, é 75, não é 15. Esse item aqui está falso. Ok, agora eu vou resolver pelo segundo modo. O segundo modo, ele é bem interessante. Basicamente, é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que é de um modo que eu não tenho que ficar substituindo o x, usar toda essa linguagem que eu coloquei aqui. Geralmente, os alunos fazem o primeiro modo. Você está tão nervoso na hora do vestibular que você lembra dessas questões, vai substituindo. Mas olha que interessante aqui. Observa que nessa função que ele deu, esse x menos 1 que está aqui e esse x que está aqui. O que o elemento x menos 1 é do elemento x? Exatamente número, o que? Antecessor. O x menos 1 é o antecessor de x. E o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que nesse item, o f de um número inteiro qualquer é sempre 5 vezes o f do seu antecessor. Então, olha a minha lógica. Quando eu calcular o f de 2, ele vai ser 5 vezes o f do seu anterior. O seu anterior é o f de 1. 5 vezes o valor do f de 1, que é 3, vai ficar igual a 15. Não precisei substituir por ninguém. Quanto é que é o f de 3? É 5 vezes o f do seu anterior, que é f de 2. 5 vezes 15 já vai ficar de uma vez aqui o 75. Se você fosse fazer f de 4, ia ser 5 vezes o f do seu antecessor, que é f de 3. E aí a lógica vai. Às vezes, perceber essas pequenas coisas vai poupar aí um espaço que eu já quase não tenho no vestibular, vai me poupar também um tempo. Legal? Pensa, tá, também em fazer, tá, um certo item aí quando dá, tentar fazer de cabeça ajuda muito. Último item, esse item aqui é bacana. Ele também é um item verdadeiro ou falso, e ele pergunta o seguinte: se f de x menos 2 é 5 vezes x menos 2, então eu posso afirmar que f de 3 é um número primo? Pessoal, toma muito cuidado, hein? O que eu vejo aqui o estudante desatento fazer? Ah, ele quer calcular f de 3. Então, eu vou vir aqui no lugar do x depois da igualdade e vou substituir por 3. Porque eu já vi muito tipo de exercício assim. Toma cuidado, pessoal. Você só vai substituir aqui por 3 se aqui fosse só f de x, tá? Mas aqui não é. Aqui é f de x menos 2. Então, observa comigo um pouquinho. Lembra que eu falei para você, nesse tipo de sentença que ele dá, eu substituo o x por quem? Por um número, de modo que quando eu colocar aqui, vai aparecer exatamente aquilo que ele quer. Então, pensa comigo, qual é o número x que eu ponho aqui, que quando você substituir e diminuir de 2, vai aparecer esse valor 3. Muito bem. Se você pensou no 5, está correto. Pessoal, quando eu coloco 5 aqui, o que vai acontecer, hein? Fazer passo a passo para você. Vai aparecer que você exatamente vai calcular aquilo que ele pede, que é f de 3. Então, na verdade, a escolha do x é x igual a 5. Colocou 5 aqui dentro, vai ficar exatamente f de 3.
Agora, meus amigos, se eu coloquei x aqui antes, o x é o mesmo. Então, depois da igualdade, eu devo substituir também o x por 5. Ok? E aí você vai copiar o restante da conta. O mesmo x que eu coloco antes é o mesmo que eu coloco depois. Aqui vai ficar 25 menos 2, vai ficar o quê? 23. Ok. Olha aí que bonito, hein? Não caia nas pegadinhas. F de 3 igual a 23. 23 é um número primo? Sim, ele tem apenas dois divisores positivos, ele mesmo. Então, esse item está correto. Bonitinho? Muito bom, né? É isso, meus amigos. Vamos fazer mais vídeos de função. Eu tenho certeza que no próximo vestibular você vai arrebentar nesse assunto. Ok? Que a matemática esteja com vocês.